Olá, alunos! Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. Se liga que a gente vai para uma aula brabíssima a respeito de região amazônica. Galera, quero lembrar para vocês que essa é a nossa última aula de todo o curso da ESA. Meu Deus! Quanto eu estou feliz por gravar essa última aula. Foram um ano de gravações, foram momentos difíceis, minha vida pessoal, minha vida profissional, trabalhos presenciais, tudo isso veio a dificultar, mas ao mesmo tempo foi uma luta que eu fui travando toda semana em vir e entregar o melhor que eu poderia entregar para vocês. Se liga que a gente vai ter mais uma aula, que é uma aula sobre análise da prova. Essa aula provavelmente vai vir aqui na playlist como a próxima aula, no qual eu vou analisar desde a última prova até 15 anos atrás, pegando os trechos de 5, 8, 10 anos e 15. Assim, muita coisa eu ainda vou entregar para vocês para a prova da ESA, tá? E eu quero agradecer a todos vocês que viram essas playlists até agora, viram todos esse vídeo até agora. No total são 54 vídeos que eu vou estar entregando para vocês, no total 27 aulas. Esse é o curso da nossa ESA, 27 aulas direto colocadas para vocês. Muito obrigado por tudo, por todo o carinho, por tudo que vocês estiveram até aqui nos ajudando e estando prontos a estar juntos, né, de fato, a cada momento aí, a cada vídeo que a gente pôde crescer junto. Então já não vou falar muito. Se você já é inscrito, eu sei que tu vai se inscrever ainda no canal. Se tu não é inscrito, tu vai se inscrever e vai dar, eu garanto que vai dar o like do vídeo até o final dessa aula. Não, já falei muito, já tá quase me emocionando aqui. Toca a vinheta. Volta aqui para mim, quer ter acesso a todo esse quadro aqui? Não se preocupe, basta tão somente você apertar esse primeiro link aqui da descrição que você vai ser passado justamente para esse quadro aqui, ó, para que você possa fazer todas as anotações do caderno. Eu sei que vocês repararam que eu estou sem barba, tá? Repararam que eu tirei o bigode, e eu tirei o bigode justamente no sentido de fazer uma operação. Então hoje eu estou gravando o vídeo numa quarta-feira, na sexta-feira eu farei uma operação, e aí foi necessário tirar a barba porque eu vou operar essa área aqui craniana, mas me desejem sorte, me desejem boa recuperação. Provavelmente quando eu lançar o vídeo eu já vou ter operado, mas aí tá justificativo para eu estar tão diferente dos outros vídeos, com o meu padrão original. Há 6 anos que eu não tirava essa barba. Tranquilo? Mas se liga que a gente vai começar justamente esse assunto sobre região amazônica, e a gente tem que entender primeiro a Amazônia, que ela é uma região de florestas, uma floresta densa, latifoliada, perennifolia, no qual a gente já conversou lá na vegetação e sobre as suas características totais. O total da floresta amazônica a gente, por assim denomina, a Amazônia Internacional. A Amazônia Internacional são todos os estados e países que compreendem, na verdade, todos os países que compreendem a floresta amazônica. Além do Brasil, também tem acesso da floresta amazônica a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Guiana Francesa e Suriname. Se a gente analisar severamente os países que não têm a floresta amazônica, nós vamos falar justamente do Uruguai, nós vamos falar da Argentina e vamos falar do Paraguai, além do Chile. Ou seja, basicamente, se eu pegar o P, o A, o C e o U, eu coloco que não há a floresta, então não há justamente no chamado PACU. Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. Se por acaso vier na prova aonde está a floresta amazônica, pense em todos os países e as regiões, né? Como o caso da Guiana Francesa, o departamento ultramarino da Guiana Francesa, da América do Sul. Pense em tudo da América do Sul e tira o chamado PACU. Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. São os 4 países que não têm a presença da floresta amazônica em seu território. E isso daqui, melhor do que gravar a regra, talvez seja melhor gravar a exceção. Se você pega a exceção, você tira esses países. Então, se ele por acaso colocar numa afirmativa esse tipo,
você já consegue tirar o chamado PACU. Se tem Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai lá, você já consegue retirar, porque da América do Sul eles não estão presentes. Então, é todos os países que fazem parte dessa floresta internacional, que é a Floresta Amazônica Internacional. Ah, mas esses países, eles conversam entre si? Sim. No ano de 1978, foi criada uma organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Se liga que esse tratado, ele convinha no momento onde crescia muito os olhares internacionais sobre a Amazônia e também grupos paraterroristas, paramilitares terroristas chamados FARC, que cresciam a partir das expansões da droga, justamente dentro desse espaço aqui, ó. Isso faz, esse tratado de cooperação amazônica para que todos os países consigam conversar entre si e com isso ter acesso justamente a documentos e a pesquisas um do outro sobre a floresta amazônica, justamente para a cooperação científica, preservação ambiental, uso dos recursos hídricos, controle do narcotráfico. Então, é uma conversa entre países, porque o que adianta? Um cara que é da Colômbia, um terrorista procurado, vai para o Brasil. O Brasil, se não tem contato com a Colômbia e não consegue ter uma comunicação rápida nesse sentido, ele não consegue ter agilidade na hora de prender aquele terrorista, e o problema que era da Colômbia passa para o Brasil, e aí, basicamente, não há conversa, não há flexibilidade. Vocês têm que entender que, basicamente, são todos os países, e claro, eu não botei o Brasil aqui porque eu sou maluco, mas são todos os países, vou botar aqui e Brasil, são todos os países, menos a Guiana Francesa, tá? A Guiana Francesa não entra dentro desse tratado de cooperação amazônica, tá? Basicamente, apesar de ter criado esse tratado, ele não houve continuidade na sua lógica, porque os países não quiseram fornecer seus dados, então a conversa ela foi muito difícil entre os países. Também eram momentos ditatoriais entre os países, algumas ditaduras não se davam muito bem, então nesse momento não houve uma grande continuidade nesse tratado de cooperação, a chamada OTICA. Então eu posso pegar todo esse texto aqui e, por acaso, se eu botar OTICA na prova, vocês já vão tentar reconhecer que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, tá? Justamente colocado aqui. Eu também tenho a chamada Amazônia Legal. A Amazônia Legal nada mais é do que toda a floresta amazônica dentro do espaço brasileiro, tá? Basicamente, 25 milhões de pessoas moram dentro da chamada Amazônia Legal, com 17 milhões nas cidades, tá? Basicamente, 17 milhões moram nas áreas das cidades, ou seja, eu tenho uma grande quantidade, 8 milhões de pessoas que moram em áreas rurais, florestais, tá? É a área legal da Amazônia brasileira, é a Amazônia Legal. Ou seja, a Amazônia Internacional pega outros países, a Amazônia Legal pega só o caso brasileiro, tá? Basicamente, para entender todos os estados que estão dentro da Amazônia Legal, tenta entender esse bizu aqui, ó. Norte, muito mal. Norte, todos os estados do norte. Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e Amapá. Muito Mato Grosso, mal MA, Maranhão. Ou seja, basicamente, para eu saber todos os estados que fazem parte da Amazônia Legal, basta entender que é todos os estados do norte, mais Mato Grosso, Centro-Oeste, mais Maranhão, Nordeste, tá? Basicamente, essa Amazônia Legal, ela criada em 1967, tá? Ela tem uma criação justamente em 1967, ela compreende uma divisão administrativa dentro do seu espaço, na chamada Amazônia Ocidental, ou seja, a Amazônia que pega os estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia, e a floresta amazônica do lado oriental, pegando Tocantins, Pará, Amapá, Mato Grosso e Maranhão. Por que essa diferença? Basicamente, a
a Amazônia Ocidental, ou seja, esse lado aqui, receberia mais investimentos, ou seja, seriam estados mais voltados para projetos de defesa, para preservação desses espaços e preservação da floresta de fato. Já a Amazônia Oriental é a Amazônia onde eu tenho, de fato, uma ocupação e um processo de extrativismo muito forte, ou seja, enquanto esse lado aqui seria para explorar o da Amazônia Oriental, o lado da Ocidental era para preservação. Então a gente cria essa diferença muito clara aqui, por exemplo, na Oriental, criação de agrovilas que foram abandonadas, não deram muito certo, o caso da Polo Amazônia, o Arco da Devastação, a Transamazônica, ou seja, eu tenho um lado ocidental para preservação e oriental para manutenção. Posso colocar o mapa disso, dá uma olhada aí. Vem aqui comigo. Basicamente, eu tenho uma ocupação histórica dentro dessa região. Quando eu penso na região amazônica, eu vejo como uma região de povos tradicionais que habitaram lá por muito tempo, nessa floresta fechada, e ocuparam justamente as margens do rio. Ao lado do rio, justamente, eles foram ocupando cada um desses espaços aqui, ó, muito bem colocados. Se liga aqui, a Amazônia ela começa a ser buscada para uma ocupação, de fato, já a partir de Getúlio Vargas, onde ele cria um discurso amazônico de ocupação da grande floresta, com um aumento da exploração e também um aumento da superintendência do plano de valorização econômica da Amazônia, SPVEA. SPVEA, Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Essa SPVEA é criada em 1953. Basicamente, ela previnha nada mais, nada menos que uma ocupação dentro desses espaços, principalmente na construção de uma grande rodovia criada pela Belém-Brasília, principalmente para ajudar a exportação da borracha para os Estados Unidos. E se liga, é a partir dessa SPVA que a gente, como no Nordeste teve a criação do GTDN, que é o assunto até da aula anterior, e foi criado a SUDENE, a pedido da criação da GTDN, assim como a SPVA também pede a criação da chamada SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, criada em 1966. O braço financeiro da SUDAM é justamente o Banco da Amazônia, tá? Ou chamado BASA, ou seja, era através do BASA, que era subordinado à SUDAM, que os investimentos para projetos da Amazônia de fato aconteciam, com principalmente a atuação nas áreas da Amazônia Legal, ou seja, aqui ó, eu tenho forte atuação na área da Amazônia Legal, com o Plano de Integração Nacional, o chamado PIN, onde foi a partir disso daí construído estradas, projetos de mineração, de integração, tudo isso daqui que eu vou falar até mais à frente. Ou seja, basicamente a SUDAM, ela dá a base para o Plano de Integração Nacional na construção de estradas hidrelétricas, entre outros, e a área de atuação da SUDAM é a Amazônia Legal. Se a área da Amazônia Legal é todos os estados do norte, além do Mato Grosso e Maranhão, eu posso já afirmar que a SUDAM não atua apenas na região norte. A SUDAM atua em pelo menos 9 estados, 7 estados da região norte, mais um do Centro-Oeste, mais um do Nordeste. Então a SUDAM atua nas áreas da Amazônia Legal brasileira, tranquilo? Isso daqui é a ótica. Eu já falei para vocês que esse tratado de cooperação justamente entre Brasil e países da América do Sul, e essa região amazônica, ela foi uma região de tentativa de ocupação, principalmente uma região de fronteiras. A gente pode definir pelo menos 3 tipos de fronteira: a fronteira geopolítica, a fronteira econômica e a fronteira demográfica. A fronteira geopolítica basicamente se tratava de ocupar para não dar espaços para outros países ocuparem esses espaços. E isso foi através tanto dos projetos de Calha Nova,
Norte, Civan, assim como também os projetos de mineração, os projetos da Zona Franca de Manaus e também no aspecto econômico, trazer economias a esse espaço, muito claramente aqui colocado para vocês. A demográfica, basicamente, era uma forma, eu precisava ocupar essa galera, eu precisava ocupar esse espaço. Para isso, eu precisava atrair pessoas. Como eu atraio pessoas para o meio do mato? Como eu atraio pessoas para muito longe, muito distante das grandes cidades? Primeiramente, eu crio processos econômicos, mineração, o Arco da Devastação, eu crio a Zona Franca de Manaus. Além, eu também convocar essa galera para criar essa atração de fluxo, dizendo que lá tem campos com menos tensões, ou seja, não é uma área muito ocupada, então você pode pegar uma grande área para ocupar e produzir os seus produtos sem sofrer tensões no campo. Isso hoje a gente sabe que não é uma realidade devido a tensões com garimpos ilegais, tensões com indígenas, entre outros. E nesse momento é criado os grandes polos de integração da Amazônia, como chamado, que acabam gerando o chamado Arco da Devastação, o chamado Arco do Desmatamento, onde é um grande arco que vai da desembocadura do rio Amazonas, do Pará, passa pelo leste do Pará até o Mato Grosso e Rondônia. Todo esse arco, ele compreende o processo de desflorestamento e ocupação, principalmente avanço da soja, tá? Dentro desse espaço. A gente pode dizer que o Arco da Devastação, ele primeiramente é atuado com um garimpo ilegal que expulsam indígenas e é o maior conflito entre indígenas e garimpeiros. Depois entram as madeireiras, depois entra a pecuária e depois entra a soja. Então são essas 4 frentes que elas vão nesse sentido: garimpo, madeireira, pecuária e soja. E isso é o Arco da Devastação que avança sobre essas áreas da Amazônia Oriental para a Amazônia Ocidental.